Boa noite, estamos ao vivo, Ministério Reinar com Cristo, no nosso Expresso Milenar para a honra e glória do Senhor. Vamos esperar os irmãos, os irmãos entrando, os irmãos compartilhando esta live. E hoje, dia 7 de julho de 2020, nós estamos vivos pela graça e pela vontade de Deus e mais uma vez aqui para compartilhar com os irmãos uma porção daquilo que o Senhor tem separado para nós, daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração nesses dias que nós estamos passando, nessa turbulência que nós estamos, mas com a graça de Deus, com a maravilhosa graça, com a misericórdia dele, a misericórdia que se renova a cada manhã. Nós permanecemos firmes para cooperarmos na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é para isso que nós estamos aqui e nós assim faremos até que a vontade do Senhor seja de nos levar, de nos raptar deste mundo. E lembrando os irmãos que amanhã, amanhã, quarta-feira, dia 8 de julho, nós, eu e o pastor Gilberto Natal, Ministério Reinar com Cristo, estaremos ao vivo às 20 horas pelo Facebook. E nós comentaremos sobre os Salmos, sobre o maravilhoso livro de Salmos da Bíblia. E os irmãos poderão interagir conosco, poderão comentar, enviando seus salmos preferidos, ou então aquela parte, aquele versículo, aquela porção preferida do livro de Salmos, que com certeza, com muita alegria, com muito prazer, nós comentaremos, nós faremos ali todo o registro, e os irmãos estão convidados então para que estejam conosco amanhã às 20 horas pelo Facebook. Eu e o pastor Gilberto Natal estaremos online. E sexta-feira, como também é de costume, o nosso culto, sexta-feira também às 20 horas, também pelo Facebook, o nosso culto especial, o nosso culto maravilhoso com a pregação da palavra, e os irmãos poderão acompanhar conosco pelo Facebook, porque, como todos sabem, ainda estamos impedidos de nos reunirmos no mesmo espaço físico, mas logo, se essa for a vontade de Deus, estaremos juntos novamente para entoarmos louvores, para termos comunhão, para ouvirmos da palavra de Deus, porque, como diz a palavra, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós sentimos falta, sim, nós sentimos saudade da nossa comunhão, da nossa reunião, mas por enquanto nós estamos à distância, nós estamos no meio virtual, que com a graça de Deus foi tudo preparado, foi tudo estruturado para que nós, o corpo de Cristo, para que nós, a igreja de Cristo, continuemos a levar a tão maravilhosa e tão poderosa palavra de Deus a todos os cantos da terra. E nós do Ministério Reinar com Cristo, nós sempre incentivamos o uso das redes sociais, das mídias sociais, para propagar, para pregar a palavra de Deus, que é poderosa, que é a verdade e que é a vontade do nosso Deus. E hoje, aqui, nós vamos comentar especificamente sobre João 8. Então, os irmãos podem abrir a palavra de Deus em João 8, porque nós traremos uma rápida mensagem, uma rápida comunhão daquilo que o Senhor nos deixou registrado por meio deste evangelho tão maravilhoso de João, que é um evangelho tão profundo, tão
poderoso e que nós temos muito zelo e muita atenção ao ler todos os capítulos de João, o discípulo amado. Então os irmãos podem começar a registrar, podem começar a abrir as Bíblias em João 8, para nós termos a nossa comunhão, e nós vamos falar um pouco sobre a liberdade, né? É um assunto que as pessoas gostam muito de falar, gostam muito de comentar sobre a liberdade. A liberdade, né, que é tão difundida nos dias de hoje, que é tão disputada nos dias de hoje, que muitas vezes é tão vilipendiada, tão desrespeitada no dia de hoje. Mas é por isso que nós vamos trazer essa rápida mensagem, essa rápida reflexão, para que isso penetre, né, na vida dos irmãos, assim como tem entrado, como tem sido tornado realidade para mim, para a minha família, nessa questão, né, tão séria do nosso Evangelho. Então aqui, se os irmãos quiserem acompanhar comigo, eu vou ler essa passagem de João 8, a partir do versículo... Vamos ler a partir do versículo 25. Nós vamos dar ênfase no 32, mas para dar um contexto aqui, nós vamos ler a partir do versículo 25. Então lhe perguntaram, né? Ali Jesus estava num debate, né? Numa conversa com os judeus que estavam ali tentando criar uma armadilha para Jesus, colocar Jesus em contradição, né? Ver se Jesus dava uma mancada ali, uma claudicada para eles já condenarem Jesus. Então eles perguntaram: quem és tu? Perguntaram para Jesus: quem és tu? E Jesus respondeu: que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, né, os judeus ali, os hipócritas, porém, não atinaram que lhes falava do Pai, né, de Deus Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dita essas coisas, muitos creram nele. Olha que maravilha, né? Aqui o registro bíblico, o registro histórico e eterno de que aqueles judeus que rodeavam Jesus, e muitos ali com a intenção de, como eu já disse, de pegar Jesus, de colocar numa situação delicada, eles começaram a crer, né, em Jesus, começaram a crer na autoridade do nome dele. A versículo 31 de João 8. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Olha só, ele estava ali naquela conversa, naquele debate com os judeus, e alguns judeus, então, passaram a crer que Jesus era o enviado, que Jesus é o Filho de Deus, e Jesus, então, começou a se dirigir a eles. Olha só, né? Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Então, ali o assunto começou a mudar, né? O foco ali começou a mudar. A partir do momento que alguns judeus começaram a crer em Jesus, Jesus falou: então, para vocês que começaram a crer agora em mim, eu vou dizer algumas coisas para vocês. E Jesus começou: se vocês que começaram a crer em mim, permanecerem na minha palavra, vocês são verdadeiramente meu discípulo. E aí o versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo,
Todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que vocês são a descendência de Abraão. Contudo, vocês procuram me matar, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. Olha só que passagem maravilhosa que nós temos aqui, né? Jesus disse àqueles judeus: se vocês permanecerem na minha palavra, aí sim vocês são meus discípulos. Primeira coisa, olha aqui a aplicação que nós temos, né, para nós aqui nos dias de hoje. Para nós sermos efetivamente e na realidade discípulos de Jesus, porque hoje ainda nós podemos ser discípulos de Jesus, né? Todo aquele cristão, né, que, claro, crê em Jesus, ele pode ser um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus. Mas, para isso, agora estou trazendo para nós aqui, nós precisamos permanecer na palavra dele. Olha que maravilhoso. Discípulo, será que nós somos discípulos? Será que nós estamos permanecendo na palavra de Deus? Permanecer na palavra de Deus não é só conhecer a palavra de Deus. É viver a palavra de Deus. É pregar a palavra de Deus. É fazer a vontade de Deus. É conhecer a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. Então, primeira aplicação aqui. Para nós, repito, sermos realmente discípulos do Senhor, nós precisamos permanecer na palavra, na vontade dele. Se assim não for, nós não seremos discípulos. E depois no versículo 32, que é um versículo maravilhoso, Jesus continua: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse versículo 32, né, conhecereis a verdade vos libertará, é um versículo muito comum, muito difundido, muito falado, até no meio, né, jurídico. São muitas as petições, são muitas os habeas corpus, em que ali, em cima, o subscritor, né, o advogado traz esse versículo de João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. É um versículo, repito, muito conhecido, muito difundido, muito publicado, muito comentado, né, muito querido, muito, né, confortável para nós cristãos. Mas nós precisamos aqui pontuar algumas coisas desse versículo. Aqui, na verdade, a palavra verdade, né, é realidade. Então, se nós lermos aqui novamente, vamos aplicar. E conhecereis a realidade, né, a verdade. E a verdade, a realidade vos libertará. Jesus Cristo é a verdade que liberta. Ou então, Jesus Cristo, e só Jesus Cristo, é a realidade que liberta. Olha só que nós vamos trazer aqui alguns pontos, né? Eu até fiz um esqueminha aqui, um esboço. Depois, se os irmãos quiserem, né, eu posso até dividir com os irmãos, posso até comentar com os irmãos alguma coisa do que nós temos. Se nós trouxermos também aqui para iluminar a nossa mensagem, os irmãos não precisam abrir, né? Depois essa live ficará salva, então os irmãos podem ouvir novamente, assistir novamente. Se precisar, pode me pedir os versículos que eu envio, sim, com todo prazer. Em João 1,17 está escrito assim: porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a realidade vieram por meio de Jesus Cristo. Isso é para fortalecer, isso é para trazer, né, base para aquilo que eu quero dividir com os irmãos.
Então, João 8:32. Como está escrevendo a minha esposa Juliana aí me ajudando, muito obrigado. A Juliana e a Catarina. A verdade, nesse versículo 32 de João, e alguns outros versículos do Novo Testamento, a verdade aqui, na verdade, é realidade. Conhecereis a realidade e a realidade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas eu posso dizer, eu posso continuar entendendo, eu posso continuar falando que é a verdade? Sim, que aqui vocês vão entender o que é essa realidade e o que é essa verdade. Essa realidade, né? Essa verdade não é a verdade doutrinária, não é aquela verdade que nós encontramos no campo da filosofia, da sociologia ou um dicionário. Né? Essa verdade, essa realidade, é a realidade das coisas divinas, é a realidade das coisas do nosso Senhor. Entendam isso. E aqui a realidade, a verdade é quem? É Jesus Cristo. Conhecereis Jesus Cristo, e Jesus Cristo vos libertará. Conhecereis a realidade, e a realidade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui entendam a verdade ou a realidade como sendo a pessoa de Jesus Cristo. Então a realidade, a verdade aqui, ela não é uma coisa, ela não é um conceito, ela não é uma ideia, ela é, sem dúvida nenhuma, uma pessoa. E é a pessoa maravilhosa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por que isso? Porque Jesus Cristo, nosso Senhor, ele é a corporificação do nosso Deus. Né? Ele é a realidade. Jesus é a realidade do que Deus é. Vocês conseguem entender isso? Quando Jesus Cristo veio à Terra em carne, e agora Jesus Cristo sentado à destra do Pai, ele é a corporificação de Deus. É a corporificação de Deus. É Deus corporificado. É Deus num corpo humano, enquanto ele viveu na Terra. E ele, com certeza, enquanto no seu ministério, e agora, claro, né, que ele está sentado à destra do Pai, ele é a realidade do que Deus é. Vocês conseguem entender a profundidade, a seriedade do que é Jesus Cristo? Né? Jesus Cristo, ele é Deus se tornando real para nós. Jesus Cristo é Deus se tornando real para nós. Agora nós vamos passar para a aplicação disso, para o poder disso, né? Para a autoridade que há nessa palavra. Por que Jesus Cristo é a verdade e a realidade, né, que nos liberta? Por que isso? Porque quando Jesus entra na nossa vida, prestem atenção, vocês se lembram ali que Jesus estava naquela conversa e muitos judeus passaram a crer nele, então ele se dirigiu a esses judeus? Ou seja, a essência de Jesus, né, a realidade espiritual de Jesus começou a entrar, começou a penetrar naquelas vidas. E assim também aconteceu e acontece conosco. Nós que aceitamos Jesus, nós que cremos em Jesus. Jesus, ele entrou e entra na nossa vida como vida. Então ele entra em nós como vida. E isso faz resplandecer em nós como luz. Repito, Jesus, ele entra em nós como vida. Ali, entendo esse vida, né, em caixa maior, em caps lock. E resplandece em nós como luz. Como luz. Ele traz o elemento divino, o elemento celestial, o elemento de Deus para
dentro de nós. Então esse elemento divino, esse elemento de Deus, esse elemento do céu maravilhoso, santo, ele entra em nós a partir, né, e por meio de Jesus Cristo. E esse elemento dentro de nós passa a se tornar a realidade para nós. Vocês estão entendendo agora por que a palavra realidade? Então Jesus, né, entra em nós como vida. Isso, né, com o elemento divino, isso começa a se tornar realidade para nós. É realidade para nós. E então isso começa a nos libertar do pecado. Esquematizem dessa forma. Jesus entra em você. Coloca dentro de você o elemento divino. Coloca dentro de você a vida. E isso começa a ser a realidade para você. E em sendo realidade, né, dentro de você, para você, isso começa a libertá-lo você, né, do pecado por meio da vida. Vou falar mais uma vez, vou repetir. A partir do momento em que nós, né, aceitamos Jesus, ele entra em nós, ele penetra em nós como vida e resplandece em nós como luz. Ele entra como vida, trazendo para dentro de nós, né, o elemento divino, o elemento de Deus. E esse elemento dentro de nós passa a ser a realidade para nós. Passa a ser a nossa realidade. E essa realidade é que então começa a nos libertar do pecado. Olha que palavra maravilhosa. Olha como que agora nós conseguimos clarear, conseguimos entender o poder, né, o verdadeiro sentido de João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a realidade, e a realidade vos libertará. Conhecereis Jesus, e Jesus vos libertará. A realidade do elemento divino dentro de nós começa a nos libertar. Libertar do quê? Começa a nos libertar do poder do pecado. Os irmãos conseguem entender isso? Jesus, ele veio ao mundo em carne. Para quê? Para trazer Deus Pai como realidade. Para quê? Para o nosso desfrute. E agora aqui eu leio novamente o que está em João 1,17. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a realidade vieram por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo. Para o nosso desfrute, né? Então, se nós vermos aqui, né, nós formos mais para baixo aqui, né, no 34, né, no 32, Jesus fala do conhecereis a verdade vos libertará. Aí, aqueles judeus falam assim, nós somos a descendência de Abraão e nunca fomos escravos de alguém. Como que você vem falar que nós seremos livres? Olha só, infelizmente, né, e aqui não é uma crítica, eu até me coloco no lugar, porque eu também ali no lugar também faria a mesma pergunta, né? Como que nós nunca fomos escravos de ninguém, agora você vem falar que nós vamos tornar livre, né? Que história é essa? Perguntaram para Jesus. Aí Jesus falou, em verdade vos digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. Por que Jesus disse isso? O escravo não fica sempre na casa. Porque, como os irmãos sabem, de 7 em 7 anos, o escravo deveria ser liberto, né, nos costumes no que está determinado no Antigo Testamento. O filho, sim, fica para sempre, porque filho é herdeiro, né? Filho fica na casa, ele não é escravo. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A partir do momento que o filho liberta, é claro que o pai não se opõe, então aí sim
que são verdadeiramente salvos. Vocês entendem que essa realidade, essa verdade nos liberta do poder do pecado? Porque se Jesus Cristo, né, o Filho, que até aqui está em letra maiúscula, se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Ou seja, se Jesus, a realidade, a verdade, está em nós e nos livra, então realmente nós somos livres. Nós somos libertos em Cristo Jesus. Quantas pessoas dizem, mas eu busco a liberdade, eu quero a liberdade, eu amo a liberdade, como eu almejo a liberdade, que delícia a liberdade. E alguns até dizem, a religião não traz liberdade, essa vida de igreja não é ser livre, isso é uma prisão. A religião não liberta. Realmente, aí eu tenho que concordar. A religião não liberta ninguém mesmo. A religião aprisiona. E repito o que nós sempre falamos aqui no Ministério da Cristo. Nós não falamos, nós não pregamos religião. Nós pregamos a pessoa de Jesus Cristo. Nós pregamos a palavra de Deus, que é viva, penetrante e eficaz. Nós não temos compromisso nenhum com a religião. Nós temos um compromisso com a pessoa de Jesus Cristo. E se nós estivermos, e se nós estamos fincados em Cristo Jesus, nós somos realmente livres. Se a pessoa não estiver em Jesus Cristo, se a pessoa não conhecer a realidade e a verdade que é Jesus Cristo, ela não está livre. É um engano. É um engano a pessoa achar que sem Jesus Cristo ela é livre. Jesus Cristo é que nos liberta. Jesus Cristo, a verdade que nos liberta. Jesus Cristo, a realidade que nos liberta. Jesus Cristo, a pessoa que nos liberta. Vocês se lembram lá em João 14 que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo disse isso. Eu sou o caminho. O caminho. Acho que ele não falou que eu sou um dos caminhos, ou eu sou o melhor dos caminhos. Ele disse, eu sou o caminho. Ou seja, só ele é o caminho. Se nós queremos chegar a Deus Pai, se nós queremos ter uma vida em abundância, se nós queremos ter uma vida vitoriosa, se nós queremos, realmente gozar, viver, usufruir da liberdade, só existe um caminho, que é Jesus Cristo. E aqui vocês têm que entender, nós temos que entender que o caminho é uma pessoa. E o caminho é uma pessoa e é a pessoa de Jesus Cristo. Para nós alcançarmos Deus, para nós alcançarmos a liberdade, para nós alcançarmos uma vida vitoriosa, é só por meio de Jesus Cristo. Não há outro jeito. Não é pelo caminho pelo falso caminho do conhecimento, da cultura, do poder, da riqueza, da bondade, das boas obras. Não. O caminho é a pessoa de Jesus Cristo. E aqui eu sempre falo a pessoa porque nós temos que entender que quando nós falamos isso, quando Jesus disse isso, ele está dizendo a pessoa dele. E claro, ele continua dizendo que além dele ser o caminho, ele é a verdade. Ele é a verdade. Porque nele não há mentira. Nele não há uma versão. Ele é a própria verdade. Ele é a própria realidade da essência divina. E claro, ele é a vida, a verdadeira vida, que é a pessoa de Jesus Cristo, que é por meio de Jesus Cristo. Não há outra forma, irmão. Nós não podemos aqui querer agradar com palavras, querer fazer uma ginástica, um malabarismo com as palavras. Dizer, não, fica tranquilo, não.
Nós temos que entender que sem Jesus Cristo nós nada podemos fazer. Eu por mim mesmo não posso fazer nada. Você por você mesmo nada pode fazer. Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. Ah, mas como que sem ele eu não posso fazer? Depois tem me dizer que nele eu sou livre, que nele há liberdade? A verdadeira liberdade está em Jesus Cristo. A verdadeira liberdade está em servir Jesus Cristo. Se nós aqui, só para trazer para reforçar, Gálatas 5:13, está escrito, Paulo dizendo, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Olha só como que nós não podemos entender essa liberdade como um cheque em branco ou como uma autorização para que nós façamos o que bem entendemos. Pelo contrário, nós temos que usar essa liberdade para servir. 2 Coríntios 3,17, onde, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O que mais aqui? Vamos ver que eu tenho. Vede, porém, que esta vossa liberdade, 1 Coríntios 8, não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. 1 Pedro 2,16, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Olha só, não usem a liberdade, vocês são livres, mas não vão usar isso para malícia, pretexto de malícia. Vivam como servos de Deus. Aqui você tem que ter uma visão espiritual para entender. A liberdade para ser servo de Deus. Que história? Como que eu sou livre e sou servo? É isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos refletir. É isso que nós precisamos trazer para dentro de nós. É isso que precisa ser o nosso objetivo. E aqui eu vou repetir mais uma vez para os irmãos. A verdade em João 8,32 é a realidade. Não estou dizendo para vocês riscarem a palavra verdade e escreverem realidade. Não façam isso. Entendam essa verdade como sendo, além da verdade, a realidade, que é Jesus Cristo. E que não é uma verdade doutrinária, não é uma verdade filosófica, sociológica. É uma realidade das coisas divinas, é a realidade das coisas do Senhor, é a realidade das coisas do céu, do reino de Deus. Porque o Senhor Jesus é a corporificação de Deus. É a realidade do que Deus é. É Deus, Jesus Cristo é Deus se tornando real para nós. E Jesus Cristo, a partir do momento que Ele entra em nós como vida, Ele faz resplandecer em nós, como luz. Jesus Cristo traz para dentro de nós o elemento divino. E esse elemento divino passa então a ser para nós a nossa realidade, passa a ser realidade para nós. Então essa realidade, essa verdade, nos liberta do poder do pecado. Entendo? Então, o sentido, a aplicação, a exegese, a interpretação de João 8,32. Esse versículo maravilhoso, esse versículo que eu gosto muito, porque nós só somos livres, realmente, em Cristo Jesus. Eu peço que essa revelação, essa revelação que é de Deus, essa revelação que é divina, eu peço a Deus que essa revelação se torne a realidade dentro de vocês, irmãos. Que Deus nos ilumine com essa palavra de João 8,32. Que efetivamente
a verdade e a realidade, que é Jesus Cristo, dentro de nós, como elemento divino, seja, ou então, né, se ainda não aconteceu, passe a ser para nós a nossa realidade. Então essa realidade, essa verdade é que nos liberta do pecado. Reflitam, orem, leiam João 8. E com certeza o Espírito Santo de Deus vai, né, colocar em vocês essa realidade, essa revelação tão maravilhosa. E vai começar a surtir efeito, vai começar a transformar a nossa vida, a sua vida. Porque, como está lá em Gálatas, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. É Cristo dentro de nós, sendo a nossa verdade, a nossa realidade. E tirando, extirpando, colocando para fora tudo aquilo que é contra a vontade e a palavra de Deus. E é isso que eu quero aqui, que os irmãos registrem, que os irmãos meditem, que os irmãos orem, que os irmãos reflitam. Não naquilo que eu disse, não na minha imagem, não nas minhas palavras, não nas minhas frases, mas na revelação de Deus, mas naquilo que Deus tem colocado no coração de vocês, na mente de vocês. É isso que interessa, é isso que importa, é isso que deve ficar registrado para vocês. E lembrando mais uma vez que amanhã às 20 horas estaremos ao vivo pelo Facebook, comentando sobre o livro de Salmos. Os irmãos podem interagir conosco, podem enviar o salmo preferido, o versículo de algum salmo, ou o trecho de algum salmo preferido que nós vamos comentar. E sexta-feira nós teremos o nosso culto também transmitido pelo Facebook a partir das 20 horas. E eu agradeço pela presença, pela comunhão dos irmãos. E eu peço para que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a realidade, que é a verdade, que nos liberta, que Ele abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe o seu lar, abençoe o seu emprego, abençoe os seus negócios, abençoe os seus projetos, e que Ele os proteja, e que Ele dê saúde, dê prosperidade espiritual e material, e que dê paz, e que encha cada vez mais as nossas vidas de paz, da verdadeira paz, que é a paz que excede todo o entendimento, tirando de dentro de nós toda ansiedade, toda preocupação, toda incerteza, toda ansiedade e todos os pensamentos ruins, toda a depressão, os complexos, os traumas, os medos, e que no lugar disso o Senhor coloque cada vez mais na sua vida e na sua família o amor divino, a paz divina, a revelação da palavra e a vontade eterna do nosso Pai. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja e que Deus fale aos vossos corações com todo o amor que Ele sempre fala, trazendo tranquilidade, paz, calma, certeza, convicção, que Ele nos encha de fé, de esperança, de certeza de dias melhores, e que Ele nos mostre todo o amor, todo o cuidado dEle para conosco. Porque o nosso Deus é um Deus que cuida das nossas vidas nos mínimos detalhes, nas coisas pequenas é que o Senhor se mostra, é que o Senhor se revela, porque Ele é o nosso Pai, porque Ele é o nosso Deus, porque Ele é o nosso Criador, porque Ele é o nosso abençoador, porque Ele vê
e provê. E com certeza, essa é a realidade na vida dos irmãos. Que Deus os ilumine. E eu agradeço mais uma vez pela presença dos irmãos. E que vocês tenham uma semana, um resto de semana maravilhoso na presença dele, andando e caminhando no Espírito, guiado pelo Espírito Santo de Deus, para que façamos a vontade do nosso Deus Pai. Muito obrigado, uma boa noite e amanhã esperamos por vocês no Facebook às 20 horas. Muito obrigado e até mais.